Os anos 90 estão marcados para sempre na história da indústria fonográfica pelo surgimento do grunge e início do amadurecimento da pop music nas rádios. O grande sentimento que marcava os produtores no início da década era de que a mudança era iminente, não especificamente nos estilos musicais, mas ali entre os músicos. Não à toa, alguns dos principais e mais clássicos discos de metal e hard rock foram lançados nessa época. E aqui eu posso listar Cowboy From Hell, Painkiller, Rust in Peace, Black Album do Metallica, Arise e Chaos AD do Sepultura aqui no Brasil, Use Your Illusions do Guns e aí mais uma caralhada de discos. Mas é em 1993 que essa história vai começar. Depois de turnês para outro clássico da década, o No More Tears, e apresentações com os integrantes originais do Black Sabbath, Ozzy Osbourne dava início à sua aposentadoria. Seu então guitarrista Zakk Wylde resolveu dar seguimento ao seu projeto com James Lomenzo e o recém-chegado Brian Tinch. É assim que se pronuncia? E em 1994 nasce o Pride and Glory, com o lançamento de um disco com o mesmo nome. No ano seguinte, encerra a rápida aposentadoria do Madman, causando aí o primeiro impasse entre as agendas. 1995 é marcado pelo lançamento do Osmosis, e apesar do conflito entre as agendas do guitarrista e a sua banda, Zakk Wylde conseguiu participar ativamente das gravações do novo disco. Em 1996, Ozzy põe o pé na estrada para a turnê Retirement Sucks, o que entre nós é uma ótima jogada de marketing de retratação para o retorno do Madman. Wylde foi convidado para a turnê, porém não pôde fechar contrato, pois segundo fontes pesquisadas por mim mesmo e mais alguns amigos, não pôde participar por estar negociando com Guns N' Roses, sendo substituído então por Joey Holmes. O que nós sabemos, obviamente, é que Zakk Wylde nunca ingressou de fato à formação do Guns. O loiro, de certa forma, se viu livre para poder pôr sua cabeça em um novo trabalho. Um trabalho solo, lançado naquele mesmo ano de 96. E é sobre ele que nós iremos falar no nosso primeiro vídeo da série 1001 discos para se ouvir antes de morrer, o Book of Shadows. Para o primeiro disco da série, eu escolhi não apenas um dos meus discos favoritos, mas o meu disco favorito entre todos os trabalhos do fabuloso guitarrista que é o Zakk Wylde. Apesar de ser um fã incondicional de todos os seus trabalhos, é no Book of Shadows que eu vou ter a maior identificação com ele. As harmonias, as letras, os solos, cada detalhe nesse registro faz com que ele seja único e especial. E aqui nesse quadro eu vou destacar algumas faixas e falar sobre elas. Existe no meio musical, entre milhares de fãs do rock e do metal, um preconceito ácido com o Zakk. Porque muitos dizem que ele só sabe fritar, ou então, ele não tem sentimentos. Ou pior, esse guitarrista aí só sabe fazer pentatônica. Eu particularmente sinto uma vontade de esganar um ser humano desse, mas isso fica só na vontade. Quando eu discuto com alguém adepto de algum desses pensamentos, a primeira coisa que eu pergunto para essa pessoa é se ela já ouviu algum trabalho dele. É importante frisar que, como um guitarrista de metal, espera-se que ele execute de forma virtuosa solos de guitarra, uma vez que ele estava entrando na banda do Ozzy Osbourne para ser a sombra de ninguém mais, ninguém menos que Randy Rhoads, apesar do Ozzy ter um outro guitarrista antes dele. E Randy Rhoads, vale destacar, um dos guitarristas mais brilhantes e geniais de toda a história. Normalmente quem tem esse tipo de opinião nunca chegou a ouvir Crazy Babies ou No More Tears, ou pelo menos nunca prestou atenção nos seus solos. Mas acredito que é nesse disco que nós vamos falar hoje que você consegue sentir todo o sentimentalismo envolvido no jeito que o Wylde compõe, e eu sempre indico esse registro para aqueles que ousam em dizer que o Zakk não tem sentimentos. Falando como guitarrista, esse registro é um belíssimo exemplo de como unir virtuosidade com expressionismo. Cada nota tocada, cada lick fritado expõe o sentimento de cada música do Book of Shadows. Não à toa, muitas músicas vieram a estar nos registros do Black Label Society, banda que o Zakk criou alguns anos depois. O disco abre com a música Between Heaven and Hell. A gaita junto com o violão, acompanhada apenas pela bateria e pelo baixo, traz um sentimento acústico
que pode ser notado ali no Pride and Glory. A letra, por sua vez, aborda um sentimento um pouco mais depressivo, sobre uma certa necessidade de pertencer a algum lugar e não saber para onde ir. Você se vê perdido entre céu e inferno, acompanhado por um solo muito simples, mas potente. A faixa subsequente adentra sobre um som mais sombrio e melancólico, ainda expressa o mesmo sentimento acústico, porém mais forte e mais denso. Soul My Soul fala sobre uma pessoa tão dependente a outra que vendeu a sua alma por ela. Mas diferente da música anterior, essa traz um solo mais trabalhado, mais forte, também potente, porém com mais velocidade. É quando começamos a ver o domínio que o Wide tem na guitarra sobre aquilo que comentei lá no começo do vídeo. Então, o tom melancólico é deixado para uma abordagem mais esperançosa. O violão dá lugar para um órgão seguido de um piano, onde vemos não somente a versatilidade do Zack como um guitarrista, mas também como um músico. Road Back Home traz a vontade de estar de volta para casa, mas pode se interpretar como um adeus esperançoso a este mundo, onde o personagem, apesar de ter sofrido, encontra sua redenção ao perceber que onde está e aonde vai, precisa apenas saber o caminho. Isso é bem representado na melodia maior, expressando esperança e, mais uma vez, um solo potente, expressivo e cheio de vida. Diversas músicas vão destoando entre si por harmonias melancólicas, soturnas ou esperançosas, cada uma com sua história por trás das letras cantadas por Wide. Elas casam perfeitamente com a melodia composta. Way Beyond Empty, Dead as Yesterday e I Thank You Child são músicas que viajam entre melancolia e esperança. Too Numb to Cry, por sua vez, traz uma melodia profunda e triste, que conta como você pode ficar muito triste e não conseguir chorar por estar muito chapado no goró. Mas entre todas as músicas tristes do Book of Shadows, nenhum chega próximo de Throwing It All Away. E aqui eu gostaria de destacar essa música em especial, pois além de ter feito parte expressa da minha vida, do meu crescimento como pessoa, a história dela é profundamente triste. O tom soturno de abertura apoiada sob som de chuvas e trovões fazem uma das melodias mais tristes que eu já ouvi na minha vida. Na letra, Wide fala sobre uma pessoa que não está mais com ele. E essa pessoa não pode sentir a luz do sol em seu rosto e nem ouvir o som do oceano e das ondas. Mas que apesar disso, ele sabe que essa pessoa queria voltar e ficar. Mas toda vez que chegava para abraçá-la, ela não estava mais lá, deixando um vazio sem conserto. Prestando atenção nessa letra, é possível sentir uma interação, de certa forma, com uma pessoa que sofre de depressão. Mas não era apenas uma criação lírica. Zack havia escrito essa música para seu amigo Shannon Hoon. Shannon era um dos integrantes da banda Blind Melon, criada em 1990. Ele e Wide dividiram a casa juntos e se tornaram amigos muito, muito próximos, um pouco tempo antes dele vir a falecer por overdose de drogas. Falando agora sobre um pouco do aspecto técnico desse registro, Zack Wide nas composições das letras, vocais e backing, guitarras elétricas e acústicas, pianos e teclados, gaita e baixo, ainda teve participações de Joey Vitale na bateria, James Lomenzo no baixo e John Sambataro, não sei, em backing vocals adicionais em Way Beyond Empty. A história de Zack Wide como músico é extraordinária. Nem existe um sentido aqui de eu ficar falando sobre o músico em si, pois muitos discos dele ou com a participação dele estarão aqui. Para este primeiro vídeo ficaremos com seu primeiro disco solo,
uma obra-prima de melodia, composição e solos. Perfeito para você que quer algo mais tranquilo, com belos solos de guitarra, ou para você que simplesmente tá na bad. E aí, pessoas do submundo, como estão todos? Todo mundo seguro? Este é o primeiro vídeo de uma série que eu vou fazer sobre discos que eu gosto. De começo eu pretendo colocar aqui os meus favoritos, mas é óbvio que não vão existir 1001 discos para montar uma fodendo série. Por isso, para esse projeto dar certo, é essencial a participação de vocês. Eventualmente, eu vou usar o meu Instagram para pedir sugestões ou fazer enquetes sobre o próximo disco que deve estar aqui. Então, se eu fosse você, eu já pegaria seu celular e me seguiria em @marcio_aizir. Ele está aparecendo aí bem grande na tela para você, mas vai estar na descrição também se você quiser. Segue lá e aí você vai conseguir me ajudar para escolher o próximo disco. Eu já quero avisar, apesar da temática do canal, não falaremos apenas de discos de rock e de metal. Mas é óbvio que eles serão os principais. Se você gostou desse vídeo, me diz aí o que você achou nos comentários. Para finalizar, eu gostaria de propor um marketing multinível. Pegue seu celular agora, se você estiver assistindo pelo celular. Clique ali no botão compartilhar. Depois de você clicar em botão compartilhar, acesse seu WhatsApp ou então o seu Messenger ou qualquer outro lugar que você consiga mandar pessoalmente para alguém. Mande para 5 pessoas. Se essas 5 pessoas mandarem para outras 5 pessoas, teremos 25 pessoas assistindo. Depois 125. Depois 625. E vamos ter gente pra caralho nessa porra. E por fim, se você gostou, não se esqueça de se inscrever. Ative o sininho, porque às vezes eu coloco alguma coisa aqui sobre os meus dias ou sobre qualquer outra coisa, para poder aí colocar um pouquinho de entretenimento no seu isolamento social. Um abraço e até a próxima. Falando agora um pouco sobre o aspecto técnico do registro. Caralho! Desliga essa porra, cuzão! Vai se fuder! Um desgraçado! Estarão aqui. Mano, desliga essa porra de alarme, vai se fuder! Olha que filha da puta! Shenron. Será que é assim que se pronuncia?